De boa hoje recebe nada mais, nada menos que Laércio, aquele menino que ama os animais, que hoje tem uma fama devido ao amor que ele tem pelos animais. Conta um pouquinho, Laércio, da sua história pra gente. Então, acredito que Deus, ele sempre tem aquele ditado que é bem clichê, que ele escreve certo por linhas tortas. A minha história começa aos 8 anos de idade, dando banho em cachorro, para ganhar R$ 30 para sustentar a minha família, que o nome da cachorrinha era Sasha, que hoje não está mais com a gente, da minha querida avó. E ali eu não entendia nada que estava acontecendo, né? Eu dava o banho, levava e fazia feira em Maribondo, que eu sou de Maribondo, uma cidade muito querida, que me abriu as portas para a vida e ensinamentos grandiosos na minha história. E ali eu comecei, eu levava e chegava, mãe, eu comprei tudo, e minha mãe dizia assim, esse menino esse menino é diferente. E aí, aos 14 anos, minha mãe me trouxe para Maceió. Meu padrasto tinha arrumado um emprego aqui em Maceió, num trapiche. E ali eu olhava para minha mãe para as dificuldades, porque nós vimos de uma família muito simples. E eu olhava para aquilo ali, eu dizia, não, eu me entristecia em ver a minha mãe daquela forma. Eu falei, eu vou arrumar um emprego. E eu tinha, os meus tios eram donos de um pet shop, que era na época Império Animal. E aí eu pedi emprego e eles me deram um emprego de faxineiro, que eu ia limpando as gaiolas, as coisas. E ali naquele mercado, daquele universo que eu não conhecia, que não era um mundo muito jovem para mim, eu saía do trapiche para o centro de pé para ganhar R$ 50 por semana. E aqueles R$ 50 era muito válido para as nossas necessidades em casa. E eu não entendia nada que estava acontecendo. E eu falava, mãe, mas eu quero te ajudar. Minha mãe dizia assim, não, meu filho, mas você não precisa, mas eu sabia que no fundo a gente precisava. E Deus, ele tem sempre as respostas, né? E aí, eu trabalhando e olhava para aquilo ali, os meninos vendendo, olhando como era aquele universo que eu não entendia. E eu falei um dia assim, aí meu tio falou bem assim, olhe, todo mundo, desde a limpeza, a todo mundo vai ter que ter 1 hora de venda. E ali, eu comecei a vender. E aí, no final do mês, o meu tio olhou para mim assim e falou, rapaz, dos vendedores que já eram sólidos, o que mais vendeu na loja em 1 hora foi você. Você bateu todas as metas. E eu olhei assim, eu não entendia nada que Deus estava explicando na minha vida. Um mês e um pouquinho depois, minha mãe fraturou a rótula do joelho. E naquela época eu já ganhava uns 3 mil, um pouquinho. E eu não entendia o que aquela quantidade de dinheiro. Eu tinha 15 anos, eu não sabia o que era lidar com aquilo. E aí eu consegui salvar que a minha mãe pudesse andar novamente com o dinheiro que eu tinha ganhado com aquele suor, com aquele dinheiro. Sim. E eu era muito jovem, não entendia nada da vida, né? E naquele momento, eu era uma criança, gente, 15 anos a gente não consegue se definir, né? Mas eu sabia que eu já estava conseguindo ganhar minha independência. E aí eu queria ocupar outros lugares. Eu tinha vergonha de trabalhar no mercado de pet shop, porque todo mundo dizia assim, lá é você dar banho em cachorro. E eu era um menino com amigos e com uma vida diferente, e todo mundo era uma pessoa que trabalhava no mercado de pet shop, que há 7 anos atrás era um mercado que ninguém dava valor. Sim, né? Que discriminava, né? Era aquele negócio cachorro cria no quintal. Exatamente. E aí eu tinha aquela vergonha. E eu falava assim, meu Deus. Aí eu consegui arrumar um emprego para trabalhar em uma loja de moda, que era muito referência na época. E tinha um conceito muito grande, já tinha saído na Caras.
E eu comecei como vendedor. Quando eu entrei lá dentro, aí todo mundo falava, ó, o menino que dá banho de cachorro. E aí, eu nada mais nada menos me tornei o maior vendedor dessa loja. E aos 20 anos eu era gerente da rede de lojas do maior segmento de moda. E era em jornais e jornais. Aos meus 23 anos vem a queda na minha carreira. Eu perco tudo. Eu não tenho... Eu volto com tudo que eu conquistei, era roupa. E era aqueles sacos de lixo preto, segurado com as minhas roupas, e minha mãe chorando de um lado e eu chorando do outro. Com a ingratidão da vida, que as pessoas nos concedem muitas vezes, elas só dão o que elas têm, então, infelizmente, passa-se páginas. E aí, eu olhei assim e disse, meu Deus, mas eu tenho que sustentar a minha casa, eu tenho que sustentar a minha mãe. E aí eu recorro para esse tio, de novo, que tinha um mercado de pet shop, e ele me abre as portas novamente para eu trabalhar, só que dessa vez eu fui morar na casa dele. E aí eu trabalhando naquele segmento de pet shop, com o coração apertado, dizia, esse mundo não é para mim, esse mundo não é meu. Esse lugar não é meu, não gosto de cachorro, não vai cuidar da minha casa, não quero isso. E na verdade eu amava cachorro. Mas só que eu não me aceitava. Né? Sim, foi tanta coisa que você passou que você acabou não rejeitando a situação. Aquilo ali eu não conseguia aceitar, aquilo ali, o preconceito que tinha lá fora, né? E aí eu fui trabalhando, era necessidade faz o homem, como o ditado popular, né? E aí eu fui tomando a vida. Naquele momento eu conheci uma amiga chamada Nicole Calheiros, que era, na época, esposa de Galbinha, e estava morando fora do país. E ela me disse assim, Laércio, tem um menino que está dominando a internet no YouTube, chamado Carlinhos Maia. Então foi aí que Carlinhos Maia entrou na sua vida. Entrou na minha vida, no meu pior momento da minha história, quando eu não tinha mais nenhum sentido. Aí Carlinhos Maia veio, como sempre, como quem segue ele, acompanha, ele ajuda muitas pessoas, milhares de pessoas. Não só em ajuda financeiramente, mas com o amor que ele tem, com os incentivos que ele demonstra na internet, apoiando e fazendo pessoas se espelharem nele. Então, ele é um cara que hoje domina a internet, né? Um ícone, né? Carlinhos eu não Maia. digo que Carlinhos, ele é... Eu acredito que Carlinhos é com a missão de construir sonhos, né? Fazer o bem. Eu me lembro exatamente da cena da primeira vez. Eu estava sentado na minha casa, no Arnão de Melo, que era um bloco simples na Jatiuca. E essa amiga minha me passou o contato, a rede social que na época eu utilizava, que era o YouTuber. E aí Carlinhos, ele levava ovos de Páscoa, pegando uma van para ir fazer publi em Arapiraca, em um supermercado. É bem cara de Carlinhos Maia no início, né? No início. E aí ele voltava com os ovos de Páscoa e doava para toda a família. E aquilo, eu falei, cara, como é incrível, o cara com pouco que ele tem, ele divide, né? E ali o Carlinhos começou a fazer parte da minha história. E ali eu comecei a viver aquilo ali. Eu dizia assim, eu vou conhecer esse cara. E aí... Nessa época eu tinha uma vida muito difícil mesmo. Por quê? Porque eu trabalhava nessa empresa, a vida financeira era muito complicada, eu segurava as coisas em casa. E aí, uma amiga minha chamada Daisy Evelyn, na época, ela me ligou e falou bem assim, Carlinhos está no Pierre Chalita, em tal data. Ele vai apresentar um projeto de animais, que era um projeto de doação de uma ONG, e é a oportunidade de você conhecer Carlinhos. Só que eu era trotado na internet, porque todo mundo me dizia que Carlinhos estava em tal lugar, só para me dar trote, para eu ficar procurando ele. Meu Deus, ainda você passou por isso. As pessoas faziam você tipo de bobo. Né? Dizia assim, Carlinhos está em tal lugar. Aí você, por ser fã, iria corria, pedia para todo mundo. Infelizmente não era. E aí eu falei, vou. Aí eu disse, mas eu não tenho dinheiro. A minha amiga falou bem assim, eu vou te emprestar o dinheiro. Me lembro como hoje, R$10 era o dinheiro da mototáxi. E aí, mas eu não contava com a entrada que pagava no Pierre Chalita. Da onde? Da minha casa para ir. Era? Era num
na Jatiuca ali. Até Penedo. Não, ele estava no estava- no PR Chalita. Ah, sim, entendi. E aí eu falei, eu vou conhecer Carlinhos, vou encontrar. Com R$ 10 no bolso, fui. Com a bermuda, me lembro como hoje, uma bermudinha amarelinha, uma camisa de Simpsons. E aí eu cheguei, e Mari, é uma grande querida minha, Marina Ferrari, que eu já conhecia antes. Sim. E aí quando eu entrei, eu falei assim, Mari, mulher, eu sou fã de Carlinhos, pelo amor de Deus, me deixa entrar aí dentro para conhecer Carlinhos. Eu não estou com dinheiro para entrar. Ela falou, você entra comigo, que eu estou com um quiosque dentro. E aí eu entrei. E não tinha nem aberto o evento ainda. Aí quando ele chegou lá dentro, quando ele entrou, eu bati de cara com ele. Me lembro como hoje uma jaquetinha, uma calça skinny. E Reinaldo, na época, era a pessoa que andava com Carlinhos. E aí eu falei bem assim... a menina já vem toda desesperada, a menina com o cabelo encaixadinho, toda assim. Aí ela fez, faltou energia. Eu disse, é porque ele é luz. Ele disse, quem falou isso? Eu digo, fui eu. Ele olhou para mim e disse, vem cá, menininho. Aí eu olhei para ele assim, eu todo me tremendo, parecendo aquelas varas verdes. Aí ele olhou assim para mim e fez, Laes, não, Laes não, ele não conhecia meu nome. Ele falou, menininho, tenha calma, toma um copo com água. E aí eu não conseguia falar, expressar o que Carlinhos tinha, até hoje eu não consigo. E aí ele olhou assim para mim e falou bem assim, se a vida lhe trouxer você de volta na minha história, você não sai mais da minha vida. Dali eu fui seguir em paz, coloquei uma foto no Instagram na época, e era emoções e emoções, todo mundo que me seguia na época, eu tinha 1000 seguidores, todo mundo sabia da vontade, do amor que eu tinha para conhecer Carlinhos, que independente de internet, eu amava. Sim. E aí, eu saí dali, aí, um mês depois, eu comecei a hospedar cachorro em casa, criei um hotelzinho dentro de casa, onde eu hospedava dentro de casa, na minha casa, Sim. por motivos de sobrevivência. E aí eu comecei a hospedar os cachorros dentro de casa, e teve um carnaval que tinha mais de 15 cachorros na minha casa. E ali eu juntei um valor financeiro que eu pagava meu cartão, 3 meses de aluguel, e uma vida para conseguir segurar durante 3 meses. E eu olhei para minha mãe e disse, eu vou pedir demissão dessa empresa e vou buscar outro. Sim. Né? E aí o emprego que eu queria era caminhar de moda. Né? Era o sonho que eu queria. E não abria porta de forma nenhuma. Diz onde é que eu entro. Num novo mercado de pet shop, que na época Novamente. era uma empresa bem pequena, mas era muito sólida, já em Maceió, que tinham histórias de vida, sonhadores, o Hélio Jacilma, que eu levo uma admiração para a vida. E ali havia uma Hey Dog pequena. Sim. E ela, Jacilma, olhou para mim e falou, você não tem perfil de vendedor, você tem perfil de gerente. Eu vou te dar a oportunidade. Eles me deram total asas para que eu pudesse ser o grande sonhador da internet.